Olá, começamos mais um evento da série Diálogos Informacionais, ofertada pela LLP, em parceria com a Universidade Estadual Paulista, Unesp, por meio do seu campus Marília, pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, órgão vinculado ao Poder Executivo Estadual, e também em parceria com a Fundação Escola de Sociologia e Política, por meio do seu curso de Biblioteconomia e as suas pós-graduações na área de Ciência da Informação. O tema de hoje é documentos digitais, desafios contemporâneos. E para esse debate, contamos no dia de hoje com Thelma Campanha de Carvalho Madio, que é doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, com livre docência em documento fotográfico pela Unesp. Ela é professora associada da Unesp, no Departamento da Ciência da Informação, e é membro titular do Conselho Departamental e da Comissão de Avaliação Documental e Acesso, além de fazer parte da Comissão de Preservação Digital da Universidade. Temos também Charley dos Santos Luz, que é mestre em Ciência da Informação, também pela Escola de Comunicação e Arte da USP, e é graduado em Arquivologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é professor nos cursos de pós-graduação em Gestão da Informação Digital e Gestão de Documentos Digitais da FESP e também é o coordenador desses cursos. E completa o nosso time de debatedores de hoje, Fernando Padula Novaes, que é coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo e tem longa trajetória no Serviço Público Paulista, tendo sido chefe de gabinete da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, da Secretaria de Educação. Ele é graduado em Direito e atualmente estuda cidades inteligentes e sustentáveis. Esse evento conta com o apoio também da Associação de Arquivistas de São Paulo, do Conselho Regional de Biblioteconomia, da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo e das instituições parceiras, FESP, Arquivo do Estado, e Unesp Marília. Bom, para começar a nossa discussão, eu vou abrir a nossa live de hoje com Charley Luz. Né? Charley, primeiro é um prazer tê-lo aqui com a gente e eu gostaria de começar com você. O tema de hoje é documento digital. Ok. E eu queria que você, então, conceituasse para a gente o que são documentos digitais, né? E aproveitando também, e você falasse um pouco do que não pode faltar em termos de requisitos na produção de um documento digital arquivístico, que é, inclusive, tema das especializações que você coordena e leciona. Obrigado, Stanley, muito obrigado ao Instituto Legislativo Paulista primeiro pelo convite, por essa parceria, né, entre a FESP, a Unesp, o apoio de outras entidades do Arquivo do Estado, né, e essa discussão que o Instituto já faz há um bom tempo. Eu já estive outras vezes na Assembleia, né, falando sobre informação digital e sobre gestão de documentos, né? Então, a gente começa falando um pouco que o mundo digital vai além do documento arquivístico digital, né? A gente precisa entender que dentro da nossa massa de informação e conteúdo orgânico que a gente gera diariamente, parte dessas informações são consideradas arquivísticas, né? Então, pensando numa atuação institucional, junto a uma empresa, uma instituição, um órgão do Estado, seja no requerimento de um direito, né, essa informação, então, ela vai apoiar exatamente deveres e comprovar ali ações, né? Então, essa prova de ação é a principal característica, né, do documento arquivístico, desde que siga algumas regras para que sirva como isso, né? Então, de fato, ele pode ser considerado juridicamente uma prova, mas ele também pode ser uma prova de hábitos e costumes para o estudo histórico, por exemplo, né? Então, eu me preocupo muito, né? Eu escrevi o Primitivos Digitais, foi o meu segundo livro, que exatamente aborda,
né, essa questão de toda essa informação que a gente cria, que é além da informação arquivística e que talvez fuja, né, do nosso controle. Então, essa informação ela tem que ser fixa, né? O que quer dizer isso? Ela não pode alterar nenhum metadado, nenhum atributo de metadado dessa informação. Então, essa é a característica do documento arquivístico, uma informação fixa que não foi alterado. Então, isso quer dizer conteúdo estável, né? Não é um conteúdo evolutivo. Então, aí já corta, por exemplo, né, um documento colaborativo né, ele só passa a ser considerado um documento arquivístico quando terminar, de fato, a sua elaboração. Durante o processo, ele é, né, um instrumento de trabalho, porque o conteúdo tem que ser estável, o conteúdo não pode evoluir. A relação orgânica, ou seja, ele está dentro de um contexto institucional, né? Esse contexto, então, ele tem uma relação orgânica, né? E isso está vinculado a uma ação, a prova da ação, né? Aliás, eu tinha uma professora, eu tenho ainda, né? A Berwanger, lá na URGS, no Rio Grande do Sul, que ela dizia, olha, o documento arquivístico é a expressão da ação. Então, assim, né, não existe um documento para ser, isso é uma prova, né, isso é uma ação. É, de fato, né, um subproduto da ação, né. Então, essa é uma característica interessante, né. E esse vínculo institucional também traz um pouco sobre os autores, tem que ter no mínimo 3, né, quem assina, quem está escrevendo e quem vai receber. Então, essas características são características que vêm da diplomática, e aí, olha, é bem caixinha mesmo, encaixam aí documentos arquivísticos. Fora isso, existe, né, no digital uma série de outros conteúdos que tem potencial arquivístico, que é como eu costumo dizer, né, que hoje necessariamente não é classificado como um documento arquivístico, mas que futuramente pode ser. Por exemplo, né, uma base de dados, um sistema que gera algum tipo de informação, que seja mesmo uma informação para inteligência, né, é o resultado de um processo, de uma ação, né? Então, essa informação com potencial arquivístico a gente precisa trabalhar. E aí tem essa ideia da identidade, ou seja, todo documento digital ele precisa ter metadados para dizer de onde ele veio, né, por onde ele passou e seguir o caminho. E a identidade e a fixidez, né? E aí a fixidez diz respeito a conteúdo inalterado. Então, vejam, são elementos que no digital ficam um pouco complicado, e aí considerando, né, que a gente tem outras expressões fora do digital. Mas aí eu quero abrir aqui para vocês o glossário do CONARC, né, que diz o seguinte: o documento arquivístico digital ele é codificado em dígitos binários, né? Portanto, ele é eletrônico, ele precisa de uma máquina para ler, né? Ele é produzido, tramitado e armazenado por um sistema computacional, tá bom? Produzido, tramitado e armazenado. Então, nada digitalizado é documento arquivístico digital, tá bom? Isso, para mim, resolve um monte de coisa, tá? De discussões bobas que estão ocorrendo aí. Tá? Documento digitalizado não é documento arquivístico digital, tá? Ele é uma cópia, ele tem que ser tratado dentro de um GED, né, como um objeto digital. São exemplos de documentos arquivísticos digitais: textos, imagens fixas, imagens em movimento, gravações sonoras, mensagens de correio eletrônico, páginas web, bases de dados, entre outras possibilidades de um vasto repertório de diversidade crescente, tá? Então, vejam que o documento arquivístico digital é tudo mesmo. Pode ser tudo, desde que seja fixo, estável, possua relação orgânica, né? Contexto, ação entre as pessoas. Agora, só para fechar rapidinho, então, eu queria destacar que essa visão é uma visão que vem da diplomática, né? Ou seja, eu tenho a minha forma documental, minhas características intrínsecas e extrínsecas, eu tenho anotações, eu tenho um contexto jurídico, administrativo, processual, e eu tenho atributos. E aí eu fico pensando, novamente a arquivística esquece de olhar para fora, né? Porque isso resolve a arquivística de fato, mas isso não resolve toda a questão de classificação, por exemplo.
Então, no digital, a gente tem uma classificação por camadas. Então, a gente vai pensar em arquitetura da informação, a gente está falando em camadas navegacionais. Olha, inclusive a gente tem, né, nossa navegação multinível, que está lá no Nobrad, né, fundo, seção, série, item documental, né, subsérie, subitem. A gente tem esse pensamento, mas a gente não conseguiu implementar ainda, né? Porque hoje, né, esses conteúdos, né, que estão disponíveis a partir de documentos arquivísticos, eles são acessados de diferentes formas e não necessariamente num balcão, né, de um arquivo, não necessariamente num serviço único de arquivo, né? A gente pode ver aí exemplos como a Europeana, que pesquisa em mais de 200 arquivos de toda a Europa, em 20 línguas diferentes, tá bom? Então, eu queria começar, só para fechar esse conceito de arquivo, falar que classificação a gente esquece, e classificação é tudo, né, no digital, e que a gente também não enxerga o todo no digital, a gente enxerga pedacinhos de digital, e isso é uma questão de gênese, né, do digital na arquivologia, mas que a gente pode falar depois, tá? Porque a gente começou a chegar CD, chegar pendrive no arquivo, e aí começaram a se dar conta, mas o que é isso que está acontecendo? Foi um susto, tá bom? Então era isso que eu queria começar a falar e trazer para a discussão, né, essa base, mas já trazer alguns elementos importantes aí de desafios, tá bom? Bom, obrigado aí, Charley. Acho que isso clareia bastante gente, principalmente para quem é mais leigo no tema e está acompanhando a gente, né? Não é um arquivista de formação ou já não está num tempo avançado da graduação e até das próprias especializações que acabam trazendo muitas pessoas que são de outras formações originárias, né? Eu queria agora que a Thelma nos ajudasse, né? A Thelma, que é professora da Unesp, e que a Thelma pudesse nos explicar, na verdade, a partir do tema do evento. O tema do evento é Desafios Contemporâneos, Thelma. Então, eu gostaria de saber quais são esses desafios contemporâneos, né, da informação e dos documentos digitais. Você poderia falar para a gente? Posso tentar, tá? Então, num primeiro momento, eu gostaria, primeiramente, boa tarde ainda, né? Queria agradecer o convite, parabenizando a Lesp, o Stanley e também as instituições parceiras pela promoção desse evento, tá? E estou muito contente por ter os colegas, o Charley e o Padula, nesse diálogo, que eu acho muito necessário, atual e relevante na área da arquivologia. E nesse momento, né, que a gente vê aí as nossas leis e normas sendo não levadas em conta e não sendo respeitadas, né, em nosso país. E agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando. Então, alguns desafios, e eu queria reforçar aqui que eu estou pensando no documento digital de arquivo, tá? Então, a gente tem alguns desafios, né, para falar, mas são vários que a gente pode elencar. Então, eu começo com o primeiro, é esse fascínio que o digital tem sobre a maioria das pessoas, né? A maioria delas tem a convicção que transformando ou migrando os documentos para o digital, todos os problemas serão resolvidos, tudo será acessado rapidamente, que a gente vai conseguir trocar documento entre todas as instituições. Tudo estará disponível para consulta, como a gente faz no Google, né? E todos os documentos estarão na nuvem ou em um HD, eliminando a burocracia, né, que a gente tem com o papel, e os depósitos onde eles estão guardados. Sabemos que isso não é tão simples como parece. Outro verdadeiro desafio ao trabalhar com documentos digitais é obter dados confiáveis, e a gente está vendo aí essa questão das fake news, né? Confiáveis e estruturados de uma forma que se transformem imediatamente em informações organizadas, pois só assim as instituições realmente passarão a ter maior agilidade na tomada de decisões.
mas infelizmente a gente sabe que a maioria das instituições estão distante dessa realidade, né? Talvez outro desafio seja compreender o quanto trabalhar com documentos digitais arquivísticos é simples, desde que tenhamos claro que sua implantação ou adoção na instituição requer novas práticas na produção documental, na área arquivística e, principalmente, a necessidade de parcerias com outras áreas, aí, em especial, a tecnologia da informação. O documento de arquivo é aquele gerado por pessoas físicas ou jurídicas. Ele é orgânico, autêntico, fidedigno, único e imparcial, como o Charley já apresentou, né? Não depende do suporte em que está registrado, mas na ação de sua criação. É isso? Também relembrando o que o Charley falou, especificamente o documento digital, ele é documento, segundo o Dicionário de Terminologia Arquivística, documento codificado em dígitos binários, acessível por meio de sistema computacional, né? Então, a gente vê que esse documento digital, ele é uma energia, né? Em sua formação mais básica. A gente não vê isso, mas é isso que ocorre dentro dessa caixinha, né? É uma energia que passa e é codificado binário, 0 e 1, 0 e 1, que necessita de duas intermediações, no mínimo, para a gente ver, né? Para ser acessível, o hardware e o software, né? Assim, esse documento exige ser percebido não somente pelo resultado que nós vemos, né, visível na tela, mas como um objeto complexo, que possui diversas camadas formadoras, ou metadados, como o Charley falou, que devem ser trabalhadas e estabelecidas, e aí que muda, desde a produção do documento, para que tenhamos todos os requisitos de arquivo resguardados, preservados e atualizados quando necessário, já que as tecnologias próprias a esse sistema se modernizam rapidamente, a tão falada obsolescência tecnológica. O mais intrigante nesse cenário, sobre os desafios do documento digital, é que já temos diversos estudos e pesquisadores de vários países discutindo esse tema e instituições trabalhando efetivamente com esses documentos. Entre outras ações, por exemplo, podemos citar todas as orientações do programa do Conselho Internacional de Arquivos, né? A gente conhece como ICA, né? O trabalho da arquivista e professora Luciana Durante e o projeto Interpares, para quem não é da área, é um projeto da Universidade de British Columbia, do Canadá, que, em parceria com instituições e pesquisadores de diversos locais, vem aprimorando e desenvolvendo desde 1999 conhecimentos teóricos metodológicos para o tratamento do documento digital. No Brasil, particularmente, temos legislações, normas, estudos e resoluções específicas sobre esse tema, que a maioria das instituições e pessoas desconhecem, ou, quando conhecem, não as usam, né? Por exemplo, o modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos é a ArcBrasil, que foi elaborado pela Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, publicado pela primeira vez pela Resolução 25, de 27 de abril de 2007, ou seja, há exatos 13 anos, né? No nível estadual, o Padula está aí representando, temos a Instrução Normativa número 1 do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, que é o SAESP, de 2009, que estabelece diretrizes e define procedimentos para a gestão, a preservação e o acesso contínuo aos documentos arquivísticos digitais da administração pública estadual, direta e indireta. Eu poderia ficar aqui várias horas elencando todas essas normas, estudos e pesquisas que regulam o documento digital arquivístico, ou seja, sua produção, trâmite, uso, guarda e preservação, seja na esfera pública ou na privada. E mesmo com todas essas ações, estudos e pesquisas, ainda é controverso falarmos sobre documento digital de arquivo. As pessoas ainda não têm essa compreensão, né? Dessa forma, acredito que atualmente
o maior desafio seja realmente reconhecer essas ações, né, essas propostas que já foram feitas, estudando e aplicando eficazmente esses procedimentos, né, que obtiveram resultados satisfatórios e que respondem muito bem aos requisitos preconizados pela área arquivística. É isso. Se eu falo muito de... se eu falo muito de... Parece, Stanley, você me avisa, viu? Porque eu tenho mania de... Que isso. E, inclusive, nos comentários, o pessoal da Unesp está bem ativo aqui, marcando presença. Ótimo. Muitos devem ser até seus alunos atuais ou ex-alunos. Né? Com certeza. Não, eu agradeço. Depois dessa explanação, eu quero chamar o... Fiquei com uma questão aqui, né? Padula. Padula, cadê o Fernando Padula? Padula, mais uma vez agradeço a participação. Padula que está falando direto do Palácio dos Bandeirantes. Padula, uma questão que fica aqui, com você que é coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo, maior arquivo estadual, né? Qual o papel dos arquivos, sendo que o nosso público muitos são de arquivologia, qual o papel dos arquivos na implantação do sistema de produção de documentos digitais na administração pública? Ou seja, onde que um arquivo entra aí? É só TI? É só o pessoal de TI que tem que abraçar, ou o arquivo e a arquivística tem um papel nessa implementação? Padula, acho que não está ouvindo. Alô? Eu esqueci de ligar o microfone. Coisas da tecnologia. Eu queria cumprimentar aqui. Estão ouvindo agora? Eu queria cumprimentar aqui o Stanley, em nome dele, o ILP, pela realização do evento. Cumprimentar a Thelma, professora da Unesp, do curso de Arquivologia, e cumprimentar o Charley, em nome dele também, a FESP-SP. E começando aí pela pergunta que o Stanley fez, é lógico que os arquivos, os arquivistas, os profissionais de arquivo, têm que estar diretamente envolvidos com esse processo de inovação, com esse processo de transformação do documento em papel para o documento digital. Essa não é uma ação da área de TI, né? É uma ação multidisciplinar e é preciso a atuação de diversos profissionais, mas é fundamental a atuação do profissional de arquivo. Vale lembrar que nós estamos falando não num mundo sem documentos, num mundo sem papel, mas com documentos, né? E se tem documentos, é preciso ter os profissionais da gestão de documentos, os profissionais de arquivo, né? Eu me lembro, e também não há essa dicotomia entre papel e digital. O que valia para o papel não vale mais para o digital. Tabela de temporalidade é só para o documento em papel. Agora é tudo mágico, é uma panaceia, tudo resolvido, como bem disse a Thelma, está lá na nuvem. Não, né? Os planos de classificação, tabela de temporalidade, continuam válidos e essenciais na produção de documento digital. Eu me lembro... quando eu estava na Secretaria da Educação, que você disse, fui chefe de gabinete, nós construímos lá um arquivo. E aí, quando eu fui para o arquivo do Estado, me convidaram para conhecer, porque ficava uma estação de metrô. Eu fui lá, cheguei, estava tudo bonito, arquivo deslizante ali na Armênia. Tirei uma foto e mandei para o pessoal do CGD, do Arquivo Público do Estado. Crente que eles iam dar os parabéns. Eles disseram, está bonito, não na melhor lógica da gestão documental. E eu, como não sou um professor da área, como a Thelma, o Charley, aprendiz nessa área, embora apaixonado, falei, bom, mas afinal de contas, o que é isso? Bom, está em ordem numérica, cronológica e sequencial. Ano 1, processo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falei, não está bom? Você acha? Né? A gente vê muitas vezes arquivos totalmente desorganizados, massa acumulada. Mas se tivesse, você vai ter lá dentro de uma caixa arquivo um documento que se elimina com 1 ano, um outro documento com 5 anos, o outro com 10 anos, e um de guarda permanente. E toda vez você vai ter que reavaliar aquela caixa, ocupando o mesmo espaço e tendo um retrabalho, né? É por isso que existe a ciência da arquivologia, né? Para dar um exemplo bem simples. No digital,
se você não tem tabela de temporalidade, plano de classificação, também tem um acúmulo desordenado. Sai de cima da mesa das pessoas, mas vai para a nuvem, vai para o storage. Custa também. Não está visível, mas por isso é preciso ter gestão. É preciso ter, desde o nascimento do documento, da sua criação, da gestão, tramitação, a guarda, a eliminação e a difusão daqueles documentos que são de guarda permanente. E é essencial que o arquivo participe deste processo. No caso do Estado de São Paulo, felizmente, o Arquivo Público de São Paulo tem duas vantagens. Primeira, o arquivo vinha com uma política de gestão documental de muitos anos já, né? A criação do SAESP em 1984, mas eu queria destacar o plano de classificação em tabela de temporalidade da atividade e-mail em 2004, liderado pela professora Ieda Pimenta Bernardes, e um forte trabalho de produção de tabela de temporalidade da atividade fim. Hoje nós já temos 100% das secretarias de Estado com tabela fim publicada, homologada, né? E produzindo documentos da atividade fim das indiretas. Para isso, a Prodesp foi uma grande parceira, foi criado um curso para elaboração de tabela fim, um curso EAD, que foi importante na pandemia, e um sistema que auxilia a produção de tabela, quer dizer, desde a estrutura, as atividades, que documentos são necessários para a produção de cada uma daquelas atividades. Então, é absolutamente imprescindível que o arquivo, que a autoridade arquivística, que os profissionais de arquivo caminhem junto com os profissionais de TI para implementação de sistemas de gestão e preservação. E como bem disse Charley e Thelma, nós já temos normas internacionais, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, União Europeia, e no Brasil, EARC Brasil, né, as normas e resoluções do CONARC, as portarias do Arquivo Público do Estado, o decreto do Estado de São Paulo, que orientam, né, como deve ser a implantação de um sistema, que requisitos este sistema deve ter, né? É preciso que a gente não saia agora por aí uma postura disruptiva, né? Criando do nada. Já existe literatura sobre isso, façam uma revisão de literatura, conheçam o que a academia já produziu e produzam com segurança. Por quê? Porque é preciso garantir a autenticidade e confiabilidade desses documentos e preservação de longo prazo, porque custa caro também, né? Manter um storage que dura 5, 6 anos em linha, depois tem mais 2 anos de garantia e depois só rezando a obsolescência. Quem não se lembra, né, do disquetão que virou disquetinho, pendrive, né? Guardar documentos enfileirados em CDs, daqui a pouco ninguém mais abre esses documentos, né? Então, é por isso que é fundamental, como a pergunta que o Stanley fez, a participação dos profissionais de arquivo, dos arquivos, sejam eles municipais, estaduais, legislativo, judiciário, neste processo de transformação. Aquele documento, informação registrada em suporte em papel, agora informação registrada em código binário nos documentos digitais. Então, é fundamental a participação dos profissionais de arquivo, da instituição arquivística, neste processo, junto com os profissionais de TI e com os profissionais da ciência da informação. Bom, muito boa a sua consideração, Padula. Justamente falando sobre o papel dos arquivos, ainda mais num estado como São Paulo, né? Ou seja, acredito que sirva até como algum tipo de case para outras unidades da federação que às vezes não estão tão maduras assim em termos de gestão documental. Bom, eu queria agora chamar a Thelma e o Charley, né? Até para o Padula beber uma água agora, depois de ter falado tanto. Thelma e Charley, então eu queria saber o seguinte, vocês falaram dos desafios, a Thelma fez uma fala muito interessante também, e eu queria saber um pouco de que maneira a gente está preparado para esses desafios, né? E também saber, e eu gostaria que primeiro a Thelma falasse, mas depois o Charley complementasse, de que maneira os profissionais da informação eles estão acompanhando tudo isso, né? Ou no caso do arquivista ali, como que
como que deveria ser a relação desse profissional com a tecnologia, já que, segundo o próprio Padula mencionou, é preciso haver aí uma interface ou algum diálogo entre eles, entre o arquivista e a tecnologia e os profissionais de TI. A gente, aqui no curso da Unesp, tem uma proximidade muito grande com a área de tecnologia. Tá? Falta mais, falta. Né? Precisamos estar mais próximos e oferecer mais essas discussões ligadas à tecnologia. Mas cada vez mais a gente percebe que sem essa, por mais que o arquivista tente chegar, né, nessa discussão, ele pode até ir para essa área, né, mas essa parceria deverá ser sempre constante, porque eu participo, né, da Comissão de Preservação Digital aqui da Unesp, junto com membros de outros locais, né, da própria Unesp, e principalmente o pessoal da TI. Então, essa troca é muito importante, porque, assim, eles têm todas essas informações da tecnologia que a gente está usando, do documento digital, sistema, hardware, software, tudo isso. Né? Mas eles não têm claro o que, por exemplo, que o Padula falou, e o Charley também, a gestão documental. O que é esse documento de arquivo? Para eles, tudo é objeto digital. Né? Então, o que o profissional da arquivologia precisa entender, sozinho nós não iremos a nenhum lugar. Né? Então, a primeira coisa é ter essa compreensão que a gente precisa mesmo do pessoal da tecnologia da informação, né? Para discutir, para mostrar, a gente tem que conceituar, né? Porque os documentos de arquivo, a gente tem que ter a fidedignidade, a autenticidade, todas essas questões, que não é só para ter aquele objeto digital, né? Mas tem todo aquele valor de prova que o Charley bem apresentou, né? Então, eles não têm isso. E o profissional, essas pessoas que estão entrando no mercado, estão se formando como arquivistas, eles têm que ter bem claro, que assim, essa parceria é permanente. Tá? E sem ela, a gente não vai conseguir avançar. As pessoas que ainda dentro da área, e aí eu acho que o Padula e o Charley até concordam comigo, que ainda ficam achando que o digital vai demorar a chegar nas instituições, né? A gente está vendo um atropelo, né, disso. Né? As instituições querem e pedem o digital, né? Querem essa transformação. Então, se o profissional da área de arquivo, ele não se atualizar e não colocar em pauta, porque tem alunos que falam assim, eu não gosto do digital. Você vai trabalhar com digital. Né? Então, eles precisam atualizar, a teoria não muda, mas o suporte documental, né, o tipo de documento muda, é outro hoje, é o digital. Então, eles vão ter que enfrentar esses obstáculos, para quem não gosta, né? E saber que essa parceria com a área de tecnologia da informação, ela é fundamental, necessária e indispensável para a gente continuar trabalhando na área de arquivo, porque por mais que a gente tente colocar essas disciplinas de tecnologia, né, para os alunos e para esses novos profissionais, não dará conta de conhecimento de todo um sistema como quem faz 4 anos, por exemplo, 4 anos de computação. Então, é uma parceria, uma boa parceria. Eu tenho também, como o Padula falou, né, o Charley, a gente tem um bom relacionamento com essas pessoas e acho que só vem a somar, mas assim, a gente tem que ficar aberta a essas novas tecnologias. É isso. Vamos ouvir agora o Charley. Que legal, que legal. E aí, Charley, você concorda? Discorda? Olha, pode completar também. O que eu acho, assim? Eu estava tentando aqui lembrar quem é que estava trabalhando com o conceito de objeto de fronteira, boundary object, né? Que eu acho que tem a ver com isso.
de alguma forma, cada disciplina, cada ciência possui um objeto de fronteira que é o que a gente leva para falar com outras áreas da interdisciplinaridade, na transdisciplinaridade, né? Então, por exemplo, a CI da informação leva, a área da ciência da informação leva, por exemplo, a taxonomia, né? Leva a própria arquitetura da informação, né? Elementos que nos fazem, né? Que nos fazem ser utilizados e acionados em outras frentes. E aí parece que um dos problemas nossos com a tecnologia é não entender qual é o objeto de fronteira deles. O que é a tecnologia? Porque a gente chegou num nível que as plataformas todas já têm, né, como bem falou Padula, já tem normas internacionais. Teve a Morec, da Morec saiu a EARC Brasil, né? São plataformas que, obviamente, né, o EARC Brasil especificamente tem 300 e tantos requisitos, né? Nenhuma plataforma brasileira atende a todos esses requisitos. E aí está uma visão nossa, né, de começar a trabalhar com esse objeto de fronteira da tecnologia, né, que eu acabei de falar, requisitos, tá bom? Então, primeira coisa, nós somos definidores de requisitos. E o que é isso? É a gente entender que a nossa necessidade vai ser representada, né, num projeto de tecnologia pelas atividades e funções que vão ser desempenhadas pela interface, né, pelo sistema. Então, essa linha de comunicação que tem que ser traçada, nós temos que entender o que é o processo de definição de requisitos da tecnologia, tá? Então, quando eu trabalho com arquitetura da informação, eu consigo exatamente fazer isso. Eu trago as estruturas informacionais e transformo aquilo em requisitos de navegação, classificação, organização e busca, que vão ser aplicados pela área de tecnologia, né? Então, eu inverto um pouco a lógica, né? Muitas vezes a gente tem aquela coisa dependendo do órgão que a gente trabalha, tem um contrato lá do cara por ponto de função, daí o cara fica lá enrolando para resolver, né, uma coisinha para ficar contando aquele tempo, e aí você fica bastante angustiado, né, a respeito daquele sistema, e, na verdade, aquilo poderia estar sendo, né, resolvida por uma arquitetura de informação, por um outro tipo de comunicação, por um grupo do WhatsApp, sei lá, por uma enquete, né? Então, assim, o digital nos abre essa possibilidade da gente trabalhar, mas daí a gente tem que entender como é que a gente tem que estruturar as nossas informações. Primeiro, então, né, antes disso, informar os nossos... a gente precisa estruturar os nossos documentos também, né? Então, uma coisa é a informação arquivística que saem desses documentos e outra coisa, de fato, é a gente trabalhar arquivisticamente aqueles documentos declarados já arquivísticos, né? E aí, então, é uma visão de arquitetura da informação. Então, além de saber definir um requisito, o que é um requisito, como é que eu vou te dizer o que é, a visão de arquitetura de informação é muito boa, né? Porque a gente está falando, então, de busca, a gente entender o que é a relevância de uma busca e estruturar o nosso documento para fornecer exatamente as informações importantes para aquela relevância do usuário, né? Então, a gente começa a falar que essa interface funciona muito mais para o usuário e muito menos para o arquivista, tá, gente? Para o arquivista está tudo resolvido, tem norma, tem classificação, né? Tem quadro de arranjo, sabe? É para estar, pelo menos, né? Existem já essas ferramentas estabelecidas, minimamente, né? Era para estar. Se você está pensando em trazer para o digital, não adianta trazer, né, se não tiver essas ferramentas estruturadas no físico, né? Então, o que é interessante, né, a respeito desses desafios é a gente, então, ter essa visão de arquitetura, saber definir requisito e aí pensar em experiência. Por exemplo, a gente estava conversando, né, com o Padula,
o maior produto digital hoje do arquivo de São Paulo é as informações de imigração. Então, existe uma forte demanda por esse produto, né, que demanda, né, do gestor exatamente uma visão muito específica sobre esse produto. Né? Então, essa visão de UX, né, de experiência do usuário, ou seja, de planejamento de produto, é importante também para o gestor do arquivo, né? E para fechar, assim, querendo não me alongar muito, né, eu queria dizer que eu fiz uma pesquisa que foi muito legal, que foi revisada pelo Narelli, pelo Vanderlei Batista, que chama Arquivoconomia Digital, né, onde a gente fala exatamente de um grande déficit que existe na arquivologia brasileira, que é não enxergar o todo. Né, a gente ficou ali, parece que anos discutindo, aí o objeto é o documento, é o arquivo, é os dois, né, e esqueceu de olhar para o lado e ver que estava acontecendo uma mudança no mundo, trazendo o digital, né, para a nossa realidade, e aí parece que a gente esqueceu de planejar isso. Foi como eu falei, veio tudo no susto, começou a gente abrir caixa e começou a aparecer CD, começou a aparecer pendrive, né, e aí que a gente foi pensar, está acontecendo alguma coisa, né. E Lopes já falava disso, né, um pouquinho quando a Belotto escreveu o Arquivos Permanentes, né, ela fala um pouquinho, lá no final a gente não sabia muito como tratar disso, né, mas hoje a gente vai lá, revisou a nossa base teórica, a nossa epistemologia e viu que tinha uma coisa chamada arquivoconomia, que é exatamente o planejamento de um arquivo, da estrutura de um arquivo, e viu que isso casa exatamente com o digital. Né? Quando a gente olha o sistema de negócio, esse sistema é um potencial arquivístico, a gente já pode planejar como é que ele vai migrar, se ele vai ser congelado, se vai ter um barramento, um API que vai trazer aquela informação e já como a gente vai estabilizar metadados, tá? Então, essa visão da arquivoconomia, eu acho que é algo importante que tem que voltar, né? É algo que parou ali pela década de 30, na academia, nos estudos, porque a partir daí começou a se discutir gestão, né? Mas que pode voltar hoje quando a gente está construindo os arquivos digitais que vão ser acessados pelos nossos descendentes daqui a 50, daqui a 100 anos, tá bom? Né? Bom, acho bem interessante. Fazer alguns lembretes aqui para... Obrigado, Charley. Fazer alguns lembretes aqui para quem está nos assistindo. O primeiro é que a verificação de presença é feita a partir de um formulário no nosso chat do YouTube, está lá, está tendo bastante comentário, algumas perguntas. Outra questão é, enviem suas perguntas pelo chat, tá? A gente vai começar a ler algumas delas para os palestrantes, né? Para o Padula, para o Charley, para a Thelma, então mandem também essa pergunta pelo chat. O moderador do chat ele vai disponibilizar para vocês um link com alguns materiais selecionados pelos professores, né, que alguém mencionou. Na verdade, cada palestrante indicou um texto legal que ele considerava que dialogava com a fala dele no evento. O link vai ser colocado no chat para vocês. E participem aí, não deixem de depois preencher no próprio chat. Mandem as perguntas que a gente vai começar a ler. Eu tenho uma última pergunta antes de começar com as perguntas da nossa audiência. A minha pergunta vai para o Padula e para a Thelma, né? E eu gostaria de saber, vou começar com o Padula e depois a Thelma complementa, né? Padula, qual a importância, já levando em conta algumas coisas foram abordadas por alto aqui, mas eu gostaria de uma fala específica de qual a importância da implantação de uma política de preservação digital nas instituições, pensando essa questão do digital. E também que você indicasse para a gente quais seriam os marcos legais mais importantes a serem seguidos. E aí você pode falar um pouco dos marcos estaduais e talvez, se for o caso, se você achar que cabe, também dos federais, já que dos marcos nacionais, na verdade, até porque temos uma audiência composta não só por paulistas, temos pessoas do Rio de Janeiro, de Minas, do Rio Grande do Sul. Então, se você pudesse comentar sobre esse tema com a gente, e depois a Thelma complementa, por favor. Ok. Então, tem as normas, desde as internacionais, eu destacaria aqui o modelo WISE,
as normas nacionais e estaduais, desde a instrução normativa do arquivo, que a Thelma já fez referência, ao RDC-ARC, o modelo do arquivo nacional, o trabalho do Interpares, liderado pela professora Luciana Durante. Então, ciência, Stanley, existe na área, né? Eu acho que é importante aproveitar, não só mostrar que existe. Primeiro, mostrar o seguinte: não é uma questão separada. Olha, o que era papel é com um arquivo. O que não é papel, é digital, é com a tecnologia, né? Não tem nada que dê mais pavor à área de arquivo do que falar em arquivo morto, né? Arquivo morto não existe, né? O arquivo desprovido de valor histórico e probatório, aplicada uma avaliação criteriosa, deve ser eliminado e preservado aqueles documentos de guarda permanente, né? Agora, então, o pessoal quer matar o arquivo. Fala assim, não, na era digital, o arquivo não tem mais papel. Claro que tem, né? Justamente para garantir os requisitos, desde a produção do documento, né? Ter um SIGAD, ter um sistema de gestão de documentos arquivísticos com confiabilidade, autenticidade para a preservação e cadeia de custódia, né? Desde a criação do documento, a gestão e a preservação e o acesso daqueles documentos, inclusive anonimizando, cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Para isso é preciso também fazer uma revisão nos currículos de formação desses profissionais e ter a atuação que a gente vem falando aqui, multidisciplinar, entre profissionais de arquivo e profissionais de TI. Mas o arquivo tem sim o seu papel e já existe na área normas nacionais, internacionais, estaduais e também muita ciência, muita pesquisa, muito artigo, muita tese. Thelma, vamos lá. É a sua vez agora, então. Sou eu, então vamos lá. A importância de uma política, né? Porque eu acho importante a implementação de uma política de preservação digital. A política de preservação digital, ela engloba todas essas questões que o Padula falou, né? Aqui na Unesp, por exemplo, a gente implementou, e foi isso que eu recomendei a leitura, da política de preservação para documentos digitais de arquivo. Tá? Então, ela foi gerada, teve uma comissão de várias áreas da Unesp, jurídica, arquivistas, RH, de todas as áreas, né, docentes, só não teve aluno docente, talvez a gente poderia ter chamado, mas nós não chamamos. Tá? E nós fizemos durante um ano a discussão dessa política, né? Depois de terminado, isso tem um trabalho, tem um livro específico do José Carlos Abud Grácio, né, que a gente se baseou muito sobre política de preservação digital, né? E aí ela foi legalizada, institucionalizada pela reitoria. Então, por que a política é importante? O funcionário pode ter toda a boa vontade do mundo, seja numa instituição pública ou numa privada, né? E ele pode estar tentando, dentro do conhecimento que ele tem, fazer todos esses requisitos, né, que a gente está falando de um documento digital, mas isso, outros setores e a empresa, a instituição, de uma maneira geral, não reconhece e não usa, né? Então, se você primeiro começa a discutir essa política e a instituição adota essa política, todos os outros setores, eles vão acabar fazendo parte dessa política, eles vão tomar as devidas ações que essa política recomenda, né, no seu dia a dia. Então, só para vocês terem ideia, aqui na Unesp, eu acho que para quem é de fora, talvez não conheça a característica da Unesp, somos uma universidade, mas estamos em 34 cidades do interior do estado de São Paulo, né, todas sendo que ser regida pelas mesmas normas arquivísticas, né, e aí cada uma respondia de um jeito. Então, o que nós fizemos com essa política é normatizar todas essas unidades da mesma maneira. E isso, como o Padula falou,
não é só para o digital. A gente já tinha uma gestão documental por trás disso. A gente segue muito os planos que o Arquivo do Estado, eles colocam, né, atividade fim e atividade meio, né, justamente porque nós somos uma autarquia do Estado, né, e aí a gente usa e já existia. Então, para ter essa política, para referendar esse documento digital. Porque, só para vocês terem ideia, é isso que eu estava falando, nós temos aqui 35 bancos de dados, né, que são documentos de arquivo e que, em determinado ponto, a gente precisa trabalhar com isso para ter uma preservação digital. Né? Então, para unificar todas essas questões digitais que estão pipocando nas instituições e para legalizar todas essas ações, é fundamental que a instituição reconheça e trabalhe essa política, efetivamente. Não é um único funcionário, é aquilo que eu falei de novo, a parceria da tecnologia, não é um arquivista ou um outro funcionário, que não seja arquivista, mas que tenha um domínio da técnica, né, da informática, que vai produzir o documento digital. Tá? É necessário que a gente realmente conheça esses requisitos, né, não adianta a gente só ver na teoria, né, a gente tem que saber aplicá-lo, né, e isso os nossos alunos estão fazendo, já estão trabalhando com o RDCA, que já estão trabalhando com o Atom, né, justamente para a gente ter, mas se a gente não tiver, como o Padula falou, um plano de classificação, uma tabela de temporalidade, a gente não consegue preencher os requisitos necessários do documento digital. Então, a política, quando você faz essa política institucional, você começa a apontar essas questões necessárias para que se tenha um documento digital fidedigno, autêntico, como a gente está falando e mostrando para vocês, que sejam reconhecidos daqui a alguns anos, né, com esse valor de prova pelo qual ele foi criado. Tá? Então, essa política vai legalizar perante a todos que aquela instituição realmente está se preocupando com esses documentos digitais, de uma maneira legal. Né? Não adianta eu ter todos os equipamentos, tem a nuvem, tem o storage, tem aquilo, se eu não estou preenchendo esses requisitos necessários ao documento de arquivo. Então, essa política, ela aponta, né, para todos daquela instituição, né, todos deveriam ler a política, né, conhecer essa política, né. Aqui a Comissão de Avaliação de Preservação Digital, ela está vinculada à reitoria, ao gabinete do reitor, né, então ela está, uma comissão assessora, a gente não consegue mudar nada, mas a gente orienta todas essas questões ligadas, no nosso caso, à Unesp. Tá? Então, por isso que eu acho fundamental, antes de qualquer ação, que a instituição reconheça, valorize e realmente implemente a questão da preservação digital. Porque sem isso, sem a política, por mais que a gente tente, vai ter mudança de chefia, vai ter mudança de direção, de reitor, no nosso caso, e tudo isso pode ser perdido. E então, quando a gente publiciza a política, publica, deixa na página, né, faz todas essas questões, tem o respaldo jurídico, tem o respaldo dos produtores do documento, é mais fácil, é mais difícil, desculpa, ter essa alteração e parar, né, com essa política de preservação digital. É isso. Bom, obrigado, Thelma. Acho que agora a gente pode começar. Algumas perguntas estão chegando aqui no chat. Eu já peço de antemão desculpas caso eu não consiga ler todas, tá? O evento, para nossa alegria, está tendo bastante audiência, bastante gente assistindo, então começa a vir algumas perguntas aí. A primeira pergunta que eu vou ler aqui é a da Daniela. Ela quer saber, para dinamizar, eu vou escolher um aleatoriamente, no estilo pegadinha mesmo, para responder as perguntas. Né? Bom, gostaria de saber qual é o suporte digital mais indicado para a guarda de documentos. A Daniela Carvalho pergunta, tendo visto que os equipamentos de tecnologia ficam obsoletos com muita rapidez.
eu vou jogar essa acho que vou jogar para a Thelma. Eu? Vamos lá. Vamos ser sucintos nas respostas para a gente... Tá, legal. Ok. Vai depender muito, por isso que eu fico batendo na tecla que o documento digital precisa da preservação digital, justamente por causa dessa obsolescência, né? Quando eu produzo, por exemplo, um documento em Word, para arquivo, está sendo indicado atualmente o PDF-A. Daqui a alguns anos, pode ser que não seja o PDF-A, seja um outro documento. E isso, se você faz a preservação digital, automaticamente vai ser previsto essa mudança de suporte. Tá? Se você me falar de fotografia, há um tempo atrás, todo mundo recomendava guardar em TIFF, né? Porque tinha uma maior capacidade de trabalhar as imagens. Hoje, isso ainda não é oficial nem nada, mas os fotógrafos estão estudando e acham que é melhor não guardar em TIFF, guardar pelo DNG, é um suporte, é uma extensão, o DNG, porque é aberto, tem mais, guarda melhor as características da imagem, você pode trabalhar com a imagem posteriormente. Hoje, era o TIFF, né? Anteriormente o TIFF, hoje eles estão chegando à conclusão que é o DNG, né? Audiovisual, né? Hoje, talvez, é MP4, MOVE, é uma discussão muito grande. Então, quando você for fazer, dependendo do suporte documental que você está trabalhando, suporte não, né? Tudo é digital, mas se você está trabalhando com texto, com vídeo, com áudio, com som, num determinado momento, vai ser justamente como você falou, é muito rápido essa transformação. Então, você fazendo a preservação digital na produção desse documento, você pode prever essa mudança automática. Tá? Então, hoje, eu vou te falar mais do textual e da fotografia, e, né, que são os que eu trabalho mais. Então, hoje, para você gravar, é o PDF-A. Se você usar o Arquivemática, que é um repositório confiável arquivístico digital, ele transforma o Word, todos os TXT, todos esses textos que a gente trabalha, automaticamente em PDF-A. Tá? A fotografia, se você joga no Arquivemática... JPEG, todos esses outros, elas transformam, ainda está no TIFF, mas já estão discutindo que é o DNG. Então, para você ver que, assim, você, quando vai trabalhar com digital, infelizmente, a gente tem que estar sempre atualizada, né? Teve uma época, para você ver, que era um MP3 de som, só o áudio. Só o áudio. Era um MP3. Hoje já está defasado, o MP3 quase ninguém usa para guarda. Né? Então, a gente tem sempre que correr atrás, ver essas instituições internacionais que fazem esse tipo de coisa, Cinemateca, Filmoteca, essas coisas que trabalham muito, para saber qual é o mais indicado no momento. Tá? É isso. Bom, vamos lá, então. Obrigado, Thelma. Charley, uma para você aqui. A Luciana Ribeiro dos Santos... Não concordo. A Luciana Ribeiro dos Santos, é porque o Padula foi meu chefe, eu tenho que poupar ele em algum momento. Faz parte. Luciana Ribeiro dos Santos, se um sistema acadêmico grava milhares de informações de alunos todos os dias, podemos guardar o sistema acadêmico como um todo, e aí pensando nas várias universidades, instituições, sejam públicas ou privadas, a NEAD, a Thelma não vai deixar ela responder. Não. Eu teria respondido outra coisa na hora que ela respondeu. Eu sei. Eu sei. Podemos guardar o sistema acadêmico como um todo, ou é necessário classificar e tratar cada tipo de arquivo à parte? Devemos. Boa pergunta, muito boa essa pergunta. Olha, eu até botei aqui, se o Léo puder botar esse link lá no chat para a gente, é de um artigo, de um projeto que eu fiz no finalzinho de 2018, lá no Ministério da Saúde com a Ivna, né, que estava coordenando na época, né, a área de arquivos, e a gente fez um diagnóstico do acervo digital, criamos a política de preservação digital do Ministério, e aí a gente analisou só alguns dos sistemas, assim, os principais, que eram 600 sistemas ao todo, né? Então a gente fez um trabalho de
saber o que cada um deles fazia e classificar se ele era arquivístico, se ele era potencialmente arquivístico ou se ele era apenas informativo, né? Ou se ele era processual. Né? A gente fez essa classificação e, a partir dessa classificação, então, a gente começou a definir possíveis estratégias para trazer isso para o nosso sistema arquivístico, né, gente? Porque a gente sempre começa a falar a partir da gestão arquivística, e a gestão arquivística ela termina depois que o documento foi usado, né? Depois que ele sai do corrente, né? Excetuando alguns sistemas de arquivo que já trabalham com uma intranet, mas isso de alguma forma pode engessar, a não ser que por trás tenha o workflow. Geralmente o documento chega no arquivo já, né, passada o seu primeiro valor, né? Ele já foi usado, terminou o projeto, né? Enfim. Então, isso é importante para a gente saber que o espaço que existe, ele não é mais limitado. Então, lá, o que a gente fez? Uma estratégia para sistemas potencialmente arquivísticos, que aí era, então, esse congelamento, né, e criar um documento declarado dele. Então, a gente traz ele todo para um repositório, né? E aí, no caso, a gente também sugeriu o uso do Arquivemática, né? Então, ele vem e entra para dentro do Arquivemática, como, né, um sistema que tem informações potencialmente arquivísticas, né? E aí a gente cria um documento declarado, né, desse sistema e traz ele. E aí, então, se estabelece um prazo, uma temporalidade que se refere sempre, isso a gente fez também. Cada um desses sistemas passaram por uma classificação arquivística, né? Então, a gente classificou, basicamente, a atividade a que era vinculado esses sistemas, e, a partir disso, a gente conseguiu, né, trazer as classes, atividade meio, atividade fim, para esses sistemas, tá? Então, assim, tecnologicamente, olha, pode ser um barramento, né? Ou vem lá do sistema de negócio, aquilo, ele passa por um barramento que prepara essa informação para um pacote para ser inserido num CIGART, né? Ou, né, ele passa por um API, uma ligação direta, e aí eu defino o prazo, todo dia eu congelo, faço uma cópia e subo, né? Uma vez por mês eu faço, vai ter uma temporalidade de congelamento que você vai definir, né? E eu também posso analisar o que sai desses sistemas, e aí também ver, né, de que forma eu posso trabalhar isso como uma série documental. Mas muitas vezes, quando a gente já traz o sistema junto, a gente já resolve aí um problema, né, futuro, que pode ser emulação, né, porque a gente já congela junto, né? Não só o sistema, a gênese documental, mas o documento, mas a gente daí traz, de fato, todo o ambiente que gerou aquele possível documento para a gente, para dentro né, de um repositório. Mas, claro, gente, isso é importante, né? Volta a questão da visão de arquivoconomia. Então, eu tenho que, de fato, ter essa visão do todo, né? Então, é o que eu falo, o Daniel Flores fala muito bem, né? Eu não tenho nada que acrescentar, né, quando ele fala de CIGAD, principalmente do RDC-ARC, né? Pelo contrário, eu fui lá e consumi muito disso aqui para minha realidade. Daí eu olhei para o outro lado e vi, puxa vida, esse monte de informação digital que hoje é gerado no digital, né, por que a gente não está lá nessa informação, por que a gente não define metadado, por que a gente não cria formulário, por que a gente não pensa no workflow junto, para que quando chegar aqui, nesse momento, ou que a gente vai congelar, ou que a gente vai fazer um API, ou que a gente vai... qualquer estratégia que eu possa pôr aqui, né, isso esteja bem redondinho, seja muito mais fácil o trabalho daí para diante, né, que acho que é um pouco que a Thelma coloca, né, de pensar a preservação já lá na gênese documental, é um pouco isso, né? Eu acho que o pessoal do Record Continuum, né, o Upward, principalmente, né, com essa visão do Record Continuum, já trazia isso desde
né? Desde aí que a gente era criancinha, tá bom? Então, eu queria trazer um pouco essa visão para vocês. Bom, acho que o Charley sobreviveu à pegadinha. Ó, temos a Milene elogiando aí, ó, palestrantes excelentes, individualmente conjunto. A Milena Viana, obrigado por estar participando com a gente, Milena. Bom, oi, Thelma. Tem que estar no mudo, Thelma. Você está no mudo. Oi. Pronto. Oi, eu queria só falar uma coisinha. Tudo bem. Acrescentando um pouquinho aí o que o Charley colocou, é que, assim, quando a gente começou a discutir o digital, né, pela produção enorme que nós temos com o digital, não só foto, vídeo, né, tudo a gente faz pelo digital, o que a gente tem que se preocupar, e eu acho que a gente não consegue guardar tudo. Né? Por isso que é fundamental a gente ter esse plano de classificação, tabela de temporalidade. Infelizmente, estou falando de documento de arquivo, tá, gente? A gente não consegue guardar tudo, né? E tem documentos legais que são aqueles que a gente tem que guardar. Até porque é o que o Padula falou, não sei se foi o Padula ou o Charley agora, mas assim, você deixar documento em storage, né, ou nas nuvens, é muito mais caro do que o papel. Né? Você tem que dispor de uma verba muito grande para isso. Por isso que, infelizmente, às vezes, por exemplo, essas gravações que a gente vê, como a pessoa perguntou, né, que é tudo EAD, se fica... É uma discussão que a instituição deve ter. Né? É como o Charley falou, vai, conversa com o produtor, vê se realmente é necessário, porque, infelizmente, tudo a gente não vai conseguir guardar. Então, que se pelo menos a gente guarde o essencial, que aquela instituição quer deixar para posteridade, tá bom? Era só isso, porque, assim, a ânsia de guardar tudo do digital também é muito grande, né? É fácil guardar, vamos arquivar, e não é, né? Essa manutenção é cara. Então, antes de falar vamos guardar tudo, pense o que é essencial para aquela instituição. Né? Claro. Se tem valor legal, né? Se vai ter um uso posterior, porque às vezes é um uso nosso desse momento. Posteriormente, a temporalidade é importantíssima aí, né? Exatamente, até porque lá eu já posso definir, de repente, esse documento lá já sai, já vai direto para o repositório, nem passa pelo CIGAD. Isso mesmo. Eu já consigo tramitar isso, ou passo ali pelo CIGAD para estabilizar revisar metadado, e já vai. No próximo pacote. Bem é isso mesmo. Bom, acho que está bem resolvida a questão. Eu tenho duas perguntas aqui rapidinho para o Padula, para dar tempo de girar, tem bastante pergunta, tá, Padula? Vou fazer duas de uma vez para você, que fica mais rápido. Bom, o primeiro a mais rápida, acho que é a Kátia Silestre. Ela pergunta quais profissionais que compõem a comissão de avaliação de documentos e acesso. Ela quer saber mais ou menos quais as especialidades, né? Você pode dar a experiência de São Paulo. E a Denise Martins, ela pergunta, então, primeiro, quem compõe a casa, né, idealmente, e segundo, a Denise Martins pediu para você falar aí, rapidamente, como que foi essa transição do SPDoc para o SP Sem Papel. Ok, então vamos lá. Idealmente, né, pelo menos aqui no caso de São Paulo, acho que as CADAs devem ter o profissional de arquivo, o profissional de TI, o profissional de direito e o profissional de história. E aí, os produtores de documentos, se é um órgão de engenharia, um engenheiro, se é um órgão de educação, um professor, e assim por diante. Mas esse grupo seria o núcleo duro da comissão, né, a ser perpassado em todas as outras, e aí com as especificidades. Com relação ao SPDoc e o São Paulo Sem Papel, eu acho que é uma evolução, uma sucessão. O SPDoc é um sistema com requisitos arquivísticos para controle, né, da produção, tramitação do documento em papel. Importantíssimo, foi um avanço. Chegamos a 65 mil usuários, tem documento sendo cadastrado, porque o documento em papel continua tramitando, a ideia é que o documento que foi criado em papel, ele encerre em papel, eventualmente, como diz a professoria dele, até pode ser híbrido, desde que referencie, seja necessário, o número do papel no digital, digital no papel, mas é preciso olhar para o SPDoc,
verificar tudo que foi produzido, fazer avaliação, eliminar aquilo desprovido, aqueles documentos desprovidos de valor histórico e probatório, recolher ao arquivo público do Estado, né? E nós ainda temos um outro desafio, que é o desafio de uma massa que não foi cadastrada no SPDOC, assim como nós temos um desafio no digital. Tem o São Paulo Sem Papel, nós adotamos o SIGADOC, o TRF2, aderente às regras do EAC, mas nós temos um contingente enorme de sistemas que foram criados em todos os órgãos. A área ia lá, pedia para a TI, olha, eu preciso fazer um sistema. E os sistemas eram sendo produzidos à profusão, né? Então, eu assisti uma palestra, por exemplo, de uma técnica do Senado. Eles fizeram um diagnóstico no Senado, só no Senado foram diagnosticados 600 sistemas. Imagine num estado como São Paulo, imagine nas prefeituras, imagine na Unesp, imagine na FES, quer dizer, vai ser preciso, além de ter um sistema aderente aos requisitos e às regras arquivísticas, olhar para esse legado de sistemas que não tinham essas regras, porque parte da nossa memória está nesses sistemas também e precisará ser preservado. Bom, acho que respondeu bem. Thelma, tinha uma pergunta aqui para você, mas acho que você meio que já respondeu na discussão com o Charley. Vou só fazer questão de mencionar, a Márcia Enia Lopes de Souza, ela mencionou que tinha 35 bancos de dados na Unesp. Como preservar esses dados? Preserva o banco de dados com todos os dados? Em algum momento são fixados? Se sim, são, como são? Mas eu acho que já respondeu ela mais ou menos quando vocês falaram da importância de definir uma temporalidade para essa documentação e para esses sistemas, né? O Guiomar... Posso só falar uma coisinha rapidinho? Essa coisa é vício de professora, tá bom? Não, mas é que assim, o banco de dados, ele serve para tirar informações para documentos que a gente acaba guardando. Então, o banco de dados, ele deve ser preservado na sua integralidade, né? E aí, cada informação que eu tiro dali, ele vai para, compras, RH, e aí ele vai fazer parte, essas informações, esses dados vão fazer parte de outros documentos. Então, todos esses documentos, eles devem ser preservados, os que são gerados pelo banco de dados e o banco de dados na sua íntegra. Era só isso. Eu sugiro, só para complementar, né, para nossa colega, que ela faça isso, ela tente entender o que tem ali dentro de cada um desses sistemas e tente classificar. E a partir dessa classificação eu consigo entender, olha, né, isso aqui é algo que eu consigo congelar, não, isso aqui eu vou ter que trazer todo, porque talvez tenha uma complexidade, né, dessa tabela, que é uma tabela dinâmica, né? Então, quando é tabela dinâmica, tem que trazer tudo. Tudo, é isso aí. Vou fazer uma série de perguntas aqui, vocês têm 1 minuto para responder, tá? Nossa! Tem que ser só o Eduardo Talhaferro. Não, primeiro o Guiomar Moraes Leite pergunta qual é o autor do livro Política de Preservação Digital. Alguém mencionou isso na live? Fui eu. Só o autor. José Carlos Abud Grácio. Ele está para download acho que na livraria virtual da Unesp, se eu não me engano. Joga no Google aí, Ficou a dica. O Eduardo Talhaferro, ele pergunta, em uma demanda judicial, como fica a garantia da integridade e originalidade desses documentos? Aí ela quer saber como que seria feita essa cadeia de custódia. Quem se habilita em 1 minuto, é o tempo para responder. Vai, quer ir, Charlene? Mostra primeiro. Vai, então, 1 minuto. Então tá bom, é o seguinte, como é que é o nome dele? O nome dele é Eduardo Talhaferro. Eduardo, por isso que a gente está frisando sempre a questão de metadados. Se você coloca todos os metadados, todos os requisitos necessários, esse documento terá o valor jurídico, né? Tanto é que se você pega hoje o seu imposto de renda, né, que hoje é todo digital, você só tem aquela folhinha, tudo ele é válido legalmente, tá? Então, assim, desde que os requisitos que o Charley e o Padula elencaram, e eu também falei, se eles estão preenchidos corretamente, ele tem esse valor legal.
E pela orientação da Justiça, se nenhuma parte questionar provas e indícios digitais, não há problema, mas ao ser questionado, daí sim, tem que ter os metadados para dizer, não, só um pouquinho, de fato é real, tá? Então, assim, a Justiça hoje já está aberta para provas digitais, né? Só se alguém questionar. Por isso que tem trilhas de auditoria, coisas de assinatura digital, tem todos esses requisitos que devem ser colocados nos documentos. Tá? E só complementando o que a Thelma falou, quer dizer, é preciso ter as duas questões, a assinatura digital e o documento ser autêntico. Né? Não basta só ter assinatura certificada digital, porque você pode ter um documento não confiável, não autêntico, com uma assinatura digital. Isso mesmo, isso mesmo. Bom, já que o Padula se animou aí, tem a última aqui que é para ele, então. Da Sandra Gonick, se eu não me engano, ela é da CADA, de uma das CADAs, né? Da CADA da Saúde. Eu lembro dela. Documentos digitais produzidos sem o cumprimento das normas, procedimentos e legislações propostos por instituições como o Arquivo Nacional ou o Arquivo dos Estados. Aí acho que ela quis perguntar aqui se podem ser contestados judicialmente. Acho que ela quis dizer aqui se um documento não é produzido de acordo com as orientações, né, do respectivo órgão, se eles podem ser contestados judicialmente. Padula, para você. Porque, justamente, se não tiver lá os metadados, como a Thelma estava falando, ele pode ser adulterado. Se ele pode ser adulterado, ele pode ser contestado. Né? Ok. Bom, acho que a gente já avançou no nosso tema aqui. Algumas perguntas, perdoem se a gente não deixou passar alguma delas, tá? É bastante bastante pergunta que a gente recebeu. Eu gostaria de agradecer e que cada um dê suas considerações finais para a gente poder encerrar, já que a gente avançou aqui um pouquinho no tema e ainda teve um leve atraso no começo. Pode começar com a Thelma. Thelma primeiro, Charley e Padula. Tá. Bom, eu queria agradecer primeiro a todos vocês que ficaram conosco até agora. Né? Então, agradeço mesmo. É um tema que, para mim, é muito importante. Eu acho que a maioria das instituições hoje estão enfrentando essa questão do documento digital. Né? Eu acho que desde que a gente tem esse respaldo legal, jurídico, e a gente não deve ter medo do documento digital, é muito simples, né? É trabalhoso, né? Até a gente pegar o ritmo de como fazer o preenchimento dos metadados. Tem alguns que são automáticos, né? Pelo próprio sistema, outros a gente que tem que preencher, mas vale a pena. Não tem como voltar, né? Só a época do papel. Durante muito tempo a gente vai viver aí, como o Padula falou, né? O papel e o digital, mas assim, não é nenhum bicho de sete cabeças. Desde que a gente conheça, né, e pesquise e vá atrás dessas normas e dessa legislação específica sobre os documentos digitais, que são muitas. Né? Na parte pública tem o Arquivo Nacional, o Arquivo do Estado, tem normas internacionais, e a gente não pode esquecer que na parte privada tem todas as normas ISO, né, que todas já têm muita coisa sobre documento digital. Então, a BNT já fez tradução de norma ISO, e se não fez a tradução, tem as internacionais que trazem essa das empresas, né, privadas que trabalham com o documento digital. Então, assim, não tenham medo, desde que vocês conheçam. Não comecem como, ninguém nunca fez. Não, todo mundo já trabalhou com isso, todo mundo já está enfrentando esse problema. Então, compartilhem, tá bom? Boa noite, obrigada. Charley? Oba! Então, que legal, gente. Foi muito bom a discussão. Passou tão rápido, eu achei super rápido. A gente ficava mais um pouco aqui, mas né, temos nossos compromissos. Daqui a pouco entra o gato aqui. Né? O que está sendo legal, assim, se a gente pode dizer, mas enfim, de tudo isso que está acontecendo, que na verdade a gente mudamos nossos hábitos, a gente foi obrigado a fazer a transformação digital pessoal, né? O que está sendo legal nisso tudo é momentos como esse, né? Que a gente traz um conhecimento e dá uma junta, e quando vê isso traz algo um pouco mais. Então as pessoas estão comentando isso. Gente, muito obrigado pela participação
de todo mundo, pelas perguntas que fizeram. Foi muito legal esse evento, né? Eu queria dizer que o nosso desafio, né? Eu acho que a Ieda comentou um pouquinho lá antes, né? De que quando eu falei da visão, né? Dessa visão do planejamento, do todo, que isso era importante, né? Vir de fato para a academia, né? A gente trabalha já com essa visão lá na FESP, na prática, né, buscando exatamente trazer para aqueles profissionais de arquivo, que necessariamente não são arquivistas, mas são profissionais que estão lá com os arquivistas dentro dos arquivos, construindo o dia a dia dos arquivos, né, a gente mostra exatamente, né, o impacto do digital na nossa área, né, que é essa visão da arquivoeconomia, a gente dá a entender esse todo, e não só essa nossa parte, né? A gente tem que ser muito especialista, a gente tem que entender tudo dessa nossa parte, mas a gente tem que olhar o todo e entender o digital, né? Como ele se estrutura, e aí metadados é a base disso, mas o mais importante, como as pessoas chegam no digital e o que elas procuram, e aí adequar o nosso produto a isso, tá bom? E aí eu queria só fechar, assim, com uma palavra que é acesso, né? Essa é a missão, antes de tudo, né, do arquivista, dar acesso à informação pública, o arquivista né, do setor público. Né? Se a gente vai olhar a informação institucional, organizacional também, é dar acesso conforme os perfis às informações organizacionais. Então, essa palavra acesso é muito importante, a gente tem que entender que esse acesso hoje, ele é via o digital, né? Não vai acabar o papel, né? De fato, o papel ele vai ser algo cada vez mais especial, eu acredito mas o digital é inexorável, tá bom? E aí a nossa missão é dar acesso, seja hoje, seja no futuro. Obrigado. Padula, suas considerações finais. Queria agradecer aos três professores e um aluno, né? A Thelma, o Stanley e o Charley. Parabenizar o ILP, a Unesp e a FESP por esse evento. Em nome do arquivo, agradecer a todos. Dar uma palavra aqui, né? Como a Thelma bem disse, é uma mudança da área, uma mudança de conhecimento. Isso me faz ver, quer dizer, os alunos antes de um recolhimento, preservação de documento, restauro, agora vamos ter que aprender a fazer pacote de documento digital. Então, é um novo conhecimento que vem por aí. Uma palavra aos gestores, né? E tem um ditado que diz, o barato sai caro, né? Não caiam na panaceia de querer fazer uma mudança disruptiva, né? De fazer a transformação rápida, né? Tem que fazer uma transformação sustentável. Tem ciência, tem conhecimento, tem norma, porque depois corre-se o risco de, primeiro, cometer crime, assinar um documento sem autenticidade. Segundo, perder parte da memória do seu município, do seu estado e da sua comunidade, da sua empresa. E aqui uma palavra aos profissionais de arquivo, parafraseando a Luciana Durante. Apenas saiam, disseminem sua mensagem o mais longe possível. Se vocês não expressarem seus requisitos, ninguém vai perguntar. Avante. Legal. Muito bom. Eu, em nome do Instituto Legislativo Paulista, eu agradeço a Thelma Carvalho, representando a Unesp, ao Charley Lúcio, representando a FESP, e ao Fernando Padula, que representou o Arquivo Público do Estado. Né? Agradeço muito por proporcionar para a gente essa palestra, esse bate-papo, esse diálogo. Né? Aqui o ILP tenta cumprir o papel dele de discutir temas sensíveis, temas referentes às políticas públicas e temas referentes à sociedade em geral e à gestão de documentos, ainda mais agora digitais, numa época de pandemia principalmente, que mais ainda se trouxe à tona essa discussão. Acho que vocês colaboraram bastante. Né? Eu quero só relembrar que a verificação de presença é no chat do YouTube, é ali que tem um formuláriozinho para vocês preencherem, e pegar o certificado de vocês. Né? Se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo, quem gostou, curte o vídeo, se inscreva no canal do YouTube do LP, e eu já aproveito e chamo, quem gostou dessa palestra, chamo
para a próxima palestra, que é o próximo evento, que é o Diálogos Informacionais 3, que aí é gestão e preservação do patrimônio histórico. A gente vai do digital, que a gente está discutindo aqui na hora, para a gestão do patrimônio histórico, que é no dia 19 de outubro de 2020. A gente agradece mais uma vez o apoio da ARC São Paulo, do CRB8, que é o Conselho Regional de Economia, da Escola do Parlamento, FESP Arquivo e Unesp Marília. Obrigado a todos. A gente encerra por aqui. Tchau. Tchau. Tchau.